Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Senise Lisboa, sou professor de Direito na Pontifícia Universidade de São Paulo, lotado no Departamento de Direitos Difusos e de Relações Internacionais. E vou compartilhar com você um tema bastante importante de direito do consumidor. Na verdade, são dois temas. Nós vamos repartir o nosso encontro de hoje com a primeira parte, que será destinada ao estudo da desconsideração da personalidade jurídica, um tema importantíssimo no direito do consumidor e que demonstra, mais uma vez, porque o Código de Defesa do Consumidor ele é muito mais protetivo do consumidor do que os macrosistemas comuns, como o Código Civil. E, de outra sorte, vamos falar na segunda parte do nosso encontro sobre a extinção dos direitos subjetivos do consumidor, ressaltando a extinção por prescrição e a extinção por decadência. Então é muito bom estar com você. Vamos começar então o estudo falando da desconsideração. Para falarmos de desconsideração da personalidade jurídica, nós temos que ter em mente um aspecto bastante significativo. Nós estamos nos referindo necessariamente a uma situação em que a responsabilidade deveria ser imputada para uma pessoa, seja aquela pessoa quem praticou o fato danoso, seja aquela pessoa relacionada a uma outra pessoa que responderá porque a lei lhe atribui essa responsabilidade. É aquilo que no estudo da responsabilidade se chama responsabilidade pelo fato próprio e responsabilidade pelo fato de terceiro. Isso foi visto certamente no curso em direito civil, em várias passagens, e por que não dizer até mesmo no direito empresarial e no direito trabalhista. Eu posso ter a responsabilidade civil por fato próprio, quando o próprio agente que causou o dano é quem vem a ser obrigado, por força da lei, a reparar esse dano. E eu posso ter a responsabilidade por fato de terceiro, quando o agente que causou o dano poderia até ser responsabilizado, mas a lei, para facilitar a situação da vítima, acaba imputando essa responsabilidade sobre uma outra pessoa que está diretamente relacionada com ele. É o caso, por exemplo, do empregado, que responde pelos atos danosos causados durante a relação de emprego que eles vieram a causar. Mas quem responderá, na verdade, será o empregador. O empregado é o agente causador do dano. Do ponto de vista de mundo fático, o empregador é quem responderá por uma imputabilidade legal que o direito civil estabelece. Então, essa diferença entre responsabilidade pelo fato próprio e responsabilidade pelo fato de terceiro acaba sendo uma diferença bastante significativa. Por quê? Porque no estudo da responsabilidade civil se avançou para que essa responsabilidade atingisse determinadas pessoas. Assim, por exemplo, nós temos a responsabilidade civil da pessoa jurídica. Na responsabilidade civil da pessoa jurídica, quem responderá será o representante legal dela, o responsável legal dela. Mas como a pessoa jurídica ela não é gente, então não dá para dizer que ela é quem promove os atos materialmente concretos, que os promove é o representante legal dela ou quem aparenta ser o representante legal dela. Então o direito criou uma outra teoria, que é a teoria da aparência, para fins de responsabilizar a pessoa jurídica por ato que teria sido cometido por um funcionário, por uma pessoa que, em tese, aparentaria ter poderes para representar a pessoa jurídica naquele ato. Mas o direito não parou por aí. O direito evoluiu, e evoluiu criando uma teoria de origem jurisprudencial, de origem anglo-saxônica, no século XIX, que se chama Disregard of the Legal Entity, isto é, a desconsideração da personalidade jurídica. Por meio dessa teoria, a jurisprudência procurou facilitar a reparação de danos que, porventura, tenham sido sofridos pela vítima, com um adendo. Até mesmo porque o que motivou ao ato danoso cometido pelo agente não se encontrava com respaldo dentro do objeto da pessoa jurídica. Então, quando é aplicável a teoria do disregard of the legal entity
Ela é aplicável originariamente em duas situações. A primeira situação, quando a pessoa que se diz representante da pessoa jurídica comete algum ato danoso com abuso de direito. Então, esta pessoa teria até o direito de representar a pessoa jurídica, mas acaba cometendo o ato danoso que prejudica a vítima. Por quê? Porque acaba agindo de forma imoderada no exercício do seu direito. Se nós pegarmos a definição de abuso de direito que temos aqui no Brasil, é uma definição onde o abuso de direito é, por força do Código Civil, equiparado a ato ilícito. O artigo 187 do Código Civil fala que considera-se abuso de direito o exercício imoderado de um direito que causa prejuízo a uma outra pessoa. E o Código equipara o abuso de direito ao ato ilícito. Essa ideia de deixar o abuso de direito confinado ao estudo do ato ilícito que o Código traz é uma ideia que não encontra respaldo em outras codificações, tanto de direito civil como também no nosso Código de Defesa do Consumidor brasileiro. De qualquer forma, essa ideia tem muito a ver com a origem da criação do Instituto quando falamos em desconsideração da personalidade jurídica. O Instituto Abuso de Direito é bem mais antigo, tanto que ele foi utilizado pela jurisprudência anglo-saxônica para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. A segunda causa para se desconsiderar a personalidade jurídica, que foi criada pela jurisprudência, foi o desvio de finalidade da pessoa jurídica. Toda pessoa jurídica, seja ela uma sociedade empresária, seja ela uma sociedade civil, ou mesmo a sociedade sem fins econômicos, possui um objeto social ou um objeto estatutário. Se esse objeto estatutário acaba não sendo o motivo ou acaba não sendo o próprio conteúdo do ato danoso causado pelo responsável legal ou aquele que aparentava ser o representante legal da pessoa jurídica, temos aí o segundo motivo, que é criado pela jurisprudência inglesa no século XIX, para que nós não tenhamos a responsabilidade da pessoa jurídica, mas sim de quem praticou aquele ato em abuso de direito ou em desvio de finalidade. Perceba então que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que é uma teoria de origem anglo-saxônica, volto a ressaltar aqui, ela estabelece que é irrazoável que a pessoa jurídica responda quando o representante legal dela comete um ato com desvio de finalidade do objeto social dela ou estatutário, ou quando comete esse ato em abuso de poder, exercendo de maneira imoderada o poder de representação que ele tem daquela pessoa jurídica. A orientação jurisprudencial na segunda metade do século XIX, quando a teoria foi criada, foi a de concluir o seguinte nesse tipo de situação. Quando a pessoa jurídica, formalmente, causa um dano a alguém, seja esse dano contratual ou seja esse dano extracontratual, a pessoa jurídica responderá. Mas quando o representante legal dessa pessoa jurídica, agindo em nome dela, praticar esse ato danoso em desvio de finalidade ou em abuso de direito, não será a pessoa jurídica a pessoa que deverá responder, mas sim o representante legal dela. Mesmo assim, a jurisprudência, ao aplicar essa teoria inicialmente, já considerava com bastante cautela que essa teoria deveria ser aplicada de forma casuística e de maneira excepcional, quando se comprovasse
o abuso de direito ou desvio de finalidade. Bom, esta é a origem do Instituto. Mas esse Instituto, que foi criado num primeiro momento por orientação jurisprudencial para tratar de casos excepcionais que não prejudicasse assim a pessoa jurídica e, por correspondência, os sócios dela, mas sim apenas a pessoa física do representante legal que causou o dano em desvio de finalidade ou em abuso de direito, esse instituto teve uma evolução, e uma evolução significativa no direito brasileiro. A tal ponto que, primeiramente, quem trouxe a evolução foi o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, de uma maneira mais ampla. E o Código Civil de 2002 trabalha com esse instituto, porém de uma maneira mais tímida. O que eu quero dizer com o alcance maior da desconsideração no Código de Defesa do Consumidor e o alcance menor da desconsideração nas relações civis e empresariais em geral? É que os artigos da lei que prevêem a desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil dizem respeito apenas a 3 situações em que essa desconsideração da personalidade jurídica será cabível. Em que situações será cabível a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do Código Civil brasileiro? Apenas quando houver abuso de direito, estamos diante de uma situação origem, segundo a jurisprudência inglesa. Segunda situação, apenas quando houver desvio da finalidade social da pessoa jurídica no ato praticado pelo representante dela, que é também uma situação prevista originariamente. E a terceira situação, que é a inovação do Código Civil de 2002, quando houver confusão patrimonial entre quem? O representante da pessoa jurídica e o patrimônio da própria pessoa jurídica. Essa terceira situação é a grande novidade do Código Civil de 2002 do ponto de vista de evolução da desconsideração. Claro, não podemos esquecer que não havia no Código Civil anterior nenhuma previsão legal de desconsideração da personalidade jurídica. Então, só pelo fato dela ter previsão legal no Código Civil, já houve a evolução, mas essa evolução, ela apenas toma como base a evolução da jurisprudência, que num primeiro momento se estabelece na Europa, Inglaterra e França, depois se espalha e chega ao Brasil, e começa a ser aplicado pelos tribunais brasileiros também de maneira apenas jurisprudencial, sem uma base legal clara. E o Código Civil de 2002, que estabelece, além das 2 hipóteses que a jurisprudência originariamente estabeleceu, qualquer uma das 2, abuso de direito ou desvio de finalidade social, a terceira hipótese, que é a confusão patrimonial. Sobre essa terceira hipótese, vocês já viram no início do curso de graduação de vocês que não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa física dos sócios e muito menos do seu representante legal. Assim, a personalidade jurídica das pessoas físicas dos sócios e ou do representante legal da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade jurídica daquela entidade moral que é criada pela lei ou pela vontade das partes. Também não se confunde o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio dos sócios, que, a partir do momento em que contribuem para a integralização das cotas da pessoa jurídica, essas cotas, uma vez integralizadas, não pertencem mais aos sócios, mas pertencem à pessoa jurídica, integram o patrimônio dela.
Essas cotas, elas servem como uma demarcação, por assim dizer, daquilo que cada sócio tem de direito para retirada de prolabore e para deliberação. Então é bastante significativo isso. Não se confunde o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio dos seus sócios. Diante disso, a ideia de confusão patrimonial como uma terceira possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica é muito bem-vinda, em que pese alguns autores considerarem uma ideia que já estaria eventualmente abrangida pelo abuso de direito, enquanto que outros autores consideram uma ideia bastante difícil de demonstração, porque, sem sombra de dúvidas, está a exigir provas mais detalhadas, mais complexas, como provas contábeis e provas periciais de outra espécie. De qualquer forma, a confusão patrimonial é o terceiro elemento que torna possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil de 2002. Por que estou me referindo tanto ao Código Civil de 2002? Porque ele é um macrosistema. E quando falamos do macrosistema, falamos da aplicação dele para todas as relações civis e para todas as relações empresariais. Por isso estou aqui repassando essa evolução da desconsideração. E por que estou repassando essa evolução da desconsideração? Aí é que vem o detalhe. O Código Civil de 2002, ele possibilita então ao juiz, de maneira fundamentada, entendendo que o representante legal da pessoa jurídica acabou praticando um ato para se beneficiar e não para cumprir com interesses da própria pessoa jurídica, que se torna possível que esse representante legal seja responsabilizado na pessoa física. Então, ele responderá pelos danos causados às vítimas, sejam esses danos contratuais ou extracontratuais, quando agir com abuso de direito, com desvio de finalidade social ou quando estabelecer uma confusão patrimonial entre o seu patrimônio pessoal e o patrimônio pessoal da pessoa jurídica que ele representa. Essa situação da desconsideração da personalidade jurídica é bastante interessante, porque, percebam vocês, a aplicação dela continua sendo excepcional. Para que o juiz possa aplicar a teoria da desconsideração, é necessário que ele esteja diante de um caso em que o abuso de direito seja demonstrado, ou o desvio de finalidade social seja demonstrado, ou, por fim, a confusão patrimonial seja demonstrada. E o ônus da prova continua incumbindo no sistema civil, é importante lembrar, a quem alega. Então, a vítima do dano contratual ou extracontratual poderá pedir a desconsideração da personalidade jurídica, demonstrando o desvio de finalidade, ou o abuso de direito, ou a confusão patrimonial. Pois bem, esse detalhe é bastante significativo, porque o Código de Defesa do Consumidor, como microsistema jurídico, ele não se aplica para relações privadas de maneira geral. Ele se aplica para as relações de consumo. E como vocês já viram, as relações de consumo não são apenas privadas. Muitos autores, inclusive, estabelecem que o direito consumidor não seria um ramo do direito público ou do direito privado, mas seria um ramo do direito social, assim como o é o direito do trabalho e assim como o é o direito ambiental. E por uma razão muito simples, o direito consumidor não se preocupa apenas com a proteção e defesa do consumidor individualmente considerado, mas se preocupa com a defesa do consumidor também coletiva e difusamente considerado. Isso está entre os direitos básicos do consumidor.
é o artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos então analisar em que situações cabe a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 28 do Código estabelece a seguinte redação: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando? Percebam vocês, não é uma obrigação judicial. Não é, então, em todo caso que haverá a desconsideração da personalidade jurídica, mas nos casos que o artigo 28 do CDC indica. O que vocês perceberão é que a quantidade de casos é tão grande que a desconsideração tem um alcance muito maior nas relações de consumo do que nas relações civis e empresariais. Continua o 28 em seu caput. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, e aí começam as hipóteses. Primeira hipótese, houver abuso de direito. A teoria do abuso de direito no Código de Proteção e Defesa do Consumidor não é uma teoria que tem a mesma linhagem do abuso de direito do Código Civil. Muita atenção para isso. Falei há pouco, no início da nossa exposição, que o abuso de direito no nosso Código Civil, ele está confinado à ideia de ato ilícito, por força do artigo 187. Tanto é assim que vocês devem ter estudado também, em direitos reais, o abuso de direito, por exemplo, nos conflitos de direito de vizinhança. No Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como não há dicotomia danos contratuais ou extracontratuais, mas sim o que existe é a ideia de danos de consumo, seja pelo fato do produto ou serviço, artigos 12 a 17, seja pelo vício do produto e serviço, artigos 18 a 25, a ideia de abuso de direito, ela é uma ideia que alcança todo o microsistema do Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do que acontece no Código Civil. Tanto é assim que até hoje a doutrina civilista tem uma série de perplexidades com parte da orientação civilística adotando a ideia de abuso de direito apenas nas relações extracontratuais e uma parte que procura alcançar uma gama maior de situações que defende que haveria também abuso de direito nos contratos. No direito do consumidor isso é irrelevante. Se eu tenho um contrato de consumo ou não tenho um contrato de consumo. Então, a ideia de abuso de direito com a defesa do consumidor já é diferente da ideia de abuso de direito do direito civil. Então, vamos lá. O consumidor, ele poderá pedir a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor quando o representante legal do fornecedor agir com abuso de direito. Primeira hipótese, bateu com aquilo que existe no sistema clássico, no sistema tradicional, mas o entendimento de abuso de direito é mais amplo no Código de Defesa do Consumidor. Segunda hipótese, no excesso de poder. Excesso de poder. A pessoa, quando age com excesso de poder, não age necessariamente com abuso de direito. No direito do consumidor, existe aqui uma outra menção que não existe no Código Civil. Vamos relembrar mais uma vez. Abuso de direito é o exercício imoderado de um direito que causa prejuízo a outra pessoa. O exercício imoderado faz com que o agente causador do dano responda pelo excesso. Excesso do quê? Do exercício imoderado do direito. Aqui estamos falando de excesso de poder, ou seja, a pessoa ultrapassa o poder que o contrato social lhe dá, ou ultrapassa o poder que a assembleia da pessoa jurídica lhe outorgou para praticar determinado ato. Então aí ela não age com abuso de direito, ela age com excesso de poderes. Ao agir com excesso de poderes, ela também pratica atos que podem prejudicar terceiros, e no caso, o consumidor. E por conta disso,
o excesso de poder também é incluído no artigo 28, para que não haja nenhuma discussão a respeito do tema. O excesso de poder também é motivo para o juiz aplicar a teoria do disregard of the legal entity nas relações de consumo. A terceira hipótese que o artigo 28 traz, infração da lei, fato ou ato jurídico, ou violação dos estatutos ou contrato social. Nossa, essa hipótese é por demais ampla, é por demais generalista, porque infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social, abre uma porteira gigantesca. E como diz o ditado lá no campo, quando passa um boi, passa uma boiada. E como é que eu posso interpretar de maneira restritiva esta parte do artigo 28? A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela acaba aqui tendo um alargamento inédito no direito positivo brasileiro e inédito nas próprias orientações jurisprudenciais brasileiras do século XX. Mas a situação não para por aqui. Eu falei para vocês, primeira hipótese, abuso de direito. Segunda hipótese, excesso de poder. Terceira hipótese, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. Aí temos a quarta hipótese. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Vejam, essa quarta hipótese deixa muito claro que não é apenas a sociedade empresária que poderia sofrer com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, atingindo-se o representante legal dessa sociedade empresária. Essa quarta hipótese deixa bem claro que também sociedades civis podem vir a responder com a desconsideração, a partir do instante em que a desconsideração também será efetivada quando houver falência. Falência é exclusivo, como todos nós sabemos, para a sociedade empresária no direito positivo brasileiro. Estado de insolvência é aplicado para as pessoas jurídicas que não são sociedades empresárias e até mesmo para as pessoas físicas. Só que aqui estamos falando de desconsideração da personalidade jurídica, então, obviamente, o artigo 28 fala de estado de insolvência para a pessoa jurídica. Encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, ou seja, até mesmo a suspensão, que é uma forma de inatividade, da inatividade temporária, desde que provocados por má administração. O condicionante aqui para esta quarta hipótese de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é o condicionante da má administração. Então, para se aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em caso de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade desta pessoa jurídica, será necessário que o consumidor demonstre a má administração do representante legal dessa pessoa jurídica que ele deseja que venha a responder por conta dos atos danosos praticados. Como vocês podem perceber, essas quatro hipóteses já deixam muito clara a abrangência bem maior da teoria da desconsideração nas relações de consumo do que nas relações civis e empresariais. Mas a situação se alarga ainda mais. O parágrafo 5º do artigo 28 trabalha com uma ideia de alargamento que, embora doutrina e jurisprudência tenham se debruçado para estabelecer uma forma de restrição de interpretação desse parágrafo 5º, fica bastante complicado não aplicar o parágrafo 5º. Vejam a redação dele. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
Vejam a amplitude deste parágrafo 5º. Vou repetir. Também poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que a sua personalidade. O sempre torna praticamente inviabilizada a interpretação restritiva. Sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, também não tenho como restringir a interpretação desse dispositivo legal. Aí vem a questão, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Bom, aqui eu tenho um discrimen. Qual é a maneira de se estabelecer a aplicabilidade ou não do parágrafo 5º? A pessoa jurídica teria patrimônio suficiente para ressarcir o consumidor? Ou há dúvidas sobre a permanência ou existência desse patrimônio suficiente? Então, sempre que houver o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, o parágrafo 5º autorizará a desconsideração para que o representante legal, com o seu patrimônio de pessoa física, responda aos consumidores. Então, há cinco grupos de possibilidades para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor, o que torna, então, essa teoria bem mais ampla para as relações de consumo do que ocorre no Código Civil, quando o Código Civil, na sua parte geral, indica os motivos que são menores, são apenas 3, e bem menos abrangentes, da desconsideração nas relações civis e nas relações empresariais. Há um outro detalhe. No Código Civil, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela depende de prova a ser feita, em regra, pela vítima do dano contratual ou extracontratual. Porque aplica-se ao Código Civil o regime geral do Código de Processo Civil. E você, se dirigindo ao Código de Processo Civil, você se deparará com a regra tradicional. O ônus da prova incumbe a quem? A quem alega. No Código de Defesa do Consumidor, como já foi visto, quando se tratou do princípio da vulnerabilidade e se distinguiu ele da hipossuficiência, e quando se tratou dos direitos básicos do consumidor, e um deles é a facilitação da defesa dos direitos do consumidor no processo civil, ali encontramos, quando o consumidor é hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade, que é na realidade um poder-dever do juiz, de inverter o ônus da prova em favor do consumidor. Opa! Isso significa algo grandioso? Significa que a própria ideia de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser debatida em um processo de relação de consumo, poderá proporcionar ao consumidor o pleito e também a decisão favorável de inversão do ônus da prova para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Essa evolução que o Código de Defesa do Consumidor traz, de possibilidade de inversão do ônus da prova, atrelada às 5 grandes hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica que o artigo 28 traz, deixam bastante claro a importância desse instituto nas relações de consumo. E volto a destacar, é possível pedido de desconsideração da personalidade jurídica também nas ações coletivas, tanto nas ações civis públicas, como nas ações coletivas de interesses individuais homogêneos. Por quê? Porque o artigo 6º, inciso 6º, do Código de Defesa do Consumidor, que falamos no início da exposição de hoje, estabelece como direito básico dos consumidores a prevenção e a reparação por danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, por exemplo, o Ministério Público ou uma associação de defesa do consumidor ou mesmo a Defensoria Pública
poderá pleitear a desconsideração da personalidade jurídica numa ação civil pública por conta do dano social praticado por fornecedor contra a coletividade de consumidores, seja na defesa de um interesse difuso, de um interesse coletivo ou de um interesse individual homogêneo. Fechamos o ciclo da desconsideração. Para terminar o estudo da desconsideração, eu peço até desculpas, falei um pouco rápido talvez, mas em virtude do fato que temos ainda o tema da prescrição e da decadência para desenvolvermos. Não se confunde a desconsideração da personalidade jurídica com a responsabilidade direta que a lei atribui a uma determinada entidade, seja essa entidade uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Não é muito complicado de se entender isso. A responsabilidade pelos danos causados a uma pessoa, no estudo da teoria geral da responsabilidade, ela não é fixada levando-se em conta o critério que é o agente quem responde. Isso é o critério, um dos, como eu falei para vocês no início da nossa exposição, a responsabilidade por fato próprio. Mas, como também já adverti, há a possibilidade da responsabilidade por fato de terceiro. E aí fala-se em responsabilidade indireta. Só que essa responsabilidade indireta ela é fixada pelo legislador. E o legislador, na prática, então, estabelece quem reparará o dano. Há algumas passagens no nosso direito sobre responsabilidade direta. O Código Tributário Nacional, por exemplo, possibilita a responsabilidade direta daquele que não presta as informações ou omite, então, informações relevantes sobre a situação financeira da empresa. Então, ele responde diretamente como pessoa física, diz o Código Tributário Nacional. Há esta possibilidade. Então, a responsabilidade direta não é desconsideração. A desconsideração da personalidade jurídica é aplicada mediante análise jurisprudencial, cujos critérios legais estão colocados para relações civis e empresariais no Código Civil. Para relações de consumo, o artigo 28 caput e o parágrafo 5º dele do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Quando o legislador ele estabelece a responsabilidade, imputando essa responsabilidade a uma pessoa, essa responsabilidade não é desconsideração. A desconsideração ela é feita por decisão judicial. A desconsideração ela é op iudicis. Já a responsabilidade fixada pelo legislador, ela é op legis. Então, a responsabilidade direta fixada pelo legislador não é desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem, o artigo 28, nos parágrafos 2º, 3º e 4º, trabalha com hipóteses não de desconsideração da personalidade jurídica, mas com hipóteses de responsabilidade direta de outras entidades que também responderão pelos danos causados aos consumidores pelo fornecedor. Quais são essas entidades? Parágrafo 2º. As sociedades integrantes de grupos societários e as sociedades controladas. Elas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Então, se eu tenho sociedades integrantes de grupos societários e sociedades controladas que estão no mesmo grupo que aquele fornecedor que causou dano ao consumidor, essas sociedades poderão ser responsabilizadas subsidiariamente, caso o fornecedor não tenha patrimônio para reparar os danos dos consumidores. Percebam vocês, isso não é desconsideração da personalidade jurídica. Isto é responsabilidade conjunta dessas pessoas. O fornecedor continuará respondendo. Então, se o fornecedor tiver condições de responder parcialmente pelos danos causados, ele responderá parcialmente pelos danos causados. E o restante do valor da indenização será paga pelas sociedades integrantes dos grupos societários e pelas sociedades controladas
porque responderão subsidiariamente. Então não é desconsideração, é responsabilidade fixada pelo legislador, é uma responsabilidade op legis. Segunda hipótese de responsabilidade op legis se encontra no parágrafo 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Então, se eu tenho uma sociedade consorciada com um fornecedor que causou danos aos consumidores, eu terei a responsabilidade solidária dela. E essa solidariedade, que é fixada pela lei, autoriza o consumidor a não propor a ação apenas contra o fornecedor que lhe causou dano, mas também contra a sociedade consorciada. E a terceira e última hipótese do Código: as sociedades coligadas só responderão por culpa. Bom, as sociedades coligadas só responderão por culpa, isso significa tenho que provar a culpa da pessoa jurídica. Aí é bem mais complicado. Senise, alguém pode perguntar, como é que eu posso saber o que é uma sociedade integrante de grupo societário e o que é uma sociedade controlada? O que é uma sociedade consorciada e o que é uma sociedade coligada? Através da lei das SA, da lei das sociedades anônimas. Nós não temos essa definição no Código de Defesa do Consumidor. Como não temos essa definição no Código, é necessário que nos socorramos das definições do direito societário. E na lei das sociedades anônimas há a definição do que é uma sociedade integrante de grupo societário, do que é uma sociedade controlada, do que é uma sociedade consorciada e do que é uma sociedade coligada. Pois bem, essas eram as principais observações sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E não confundam, volto a ressaltar, os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 28 com a ideia de desconsideração da personalidade jurídica por decisão judicial, tá? Muito embora tudo esteja no mesmo artigo. Bom, vamos falar agora, para terminar o nosso encontro, sobre a extinção dos direitos subjetivos do consumidor e, mais propriamente, a extinção dos direitos subjetivos por conta da prescrição e por conta da decadência, isto é, pelo decurso do tempo. Para que a gente possa falar um pouquinho sobre prescrição e decadência no Código de Defesa do Consumidor, temos que ter em mente que o ordenamento jurídico brasileiro, já há algum tempo, acabou harmonizando o entendimento que foi trazido a partir de um critério distintivo do que é prescrição e decadência. Quem trouxe esse critério distintivo de forma mais clara na nossa doutrina foi um autor chamado Agnello Amorim. Ele é muito citado pelos processualistas e inclusive pelos civilistas quando se debruçam sobre o estudo da prescrição e da decadência. Então, Agnello Amorim escreveu um critério distintivo entre prescrição e decadência. E assim ele reduziu as hipóteses, que eram muitas, do que era a prescrição e da decadência, levando em conta a natureza do pedido feito no processo civil. Teremos a ideia de decadência quando o pedido for de natureza constitutiva de um direito ou quando o pedido for de natureza desconstitutiva de um direito. Neste caso, teremos, então, um pedido constitutivo negativo, que é igual a desconstitutivo. Isso ocorre nos pedidos de nulidade e anulação de atos e negócios jurídicos. Ocorre também nos pedidos de vícios redibitórios. E o Código de Defesa do Consumidor trabalha com a ideia da teoria dos vícios redibitórios evoluída, muito mais ampla, conforme vocês estudaram com o professor responsável pela aula de responsabilidade pelos vícios do produto e do serviço, que se encontra prevista nos artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. Então, como esses pedidos são de natureza constitutiva ou desconstitutiva de um direito, esses pedidos se submetem ao prazo de decadência. E é por isso que o Código Civil trabalha com o prazo de decadência focado na ideia dos vícios. É o artigo 26 do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, perdoe-me.
Já o estudo da prescrição pelo critério distintivo do Agnello Amorim Filho, que é consagrado na doutrina de jurisprudência brasileira contemporâneas, é o critério que fala que o caso será de prescrição quando o pedido processual for de natureza condenatória. Então, não apenas constitutivo, mas condenatória. Os pedidos de natureza condenatória se sujeitam à prescrição. No Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se à prescrição, artigo 27, os casos decorrentes de fato do produto ou do serviço. É o artigo 27. Então, percebam, pelo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece e à luz da evolução da doutrina e jurisprudência brasileira, nós temos que os casos de decadência, que estão no artigo 26, têm ligação com o regime jurídico da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. E aí, seja aplicando a responsabilidade do fornecedor ou até mesmo a responsabilidade conjunta de fornecedores ou a desconsideração da personalidade jurídica que eu acabei de falar. Por isso que eu comecei pela desconsideração da personalidade jurídica. E nos casos de acidentes de consumo, que são os casos referentes a prazos prescricionais, porque os acidentes de consumo geram pedidos de natureza condenatória, teremos a ideia de prescrição para os casos dos artigos 12 a 14 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, 12 a 17, perdoe-me. 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor. A mesma ideia. A responsabilidade dos fornecedores pelo acidente de consumo é diferente da responsabilidade dos fornecedores pelo vício do produto e serviço. Dê uma olhadinha nesses artigos que eu acabei de mencionar. Vocês verão que ela é diferente. E eu poderei ter também para a responsabilidade pelo fato do produto e serviço uma eventual desconsideração da personalidade jurídica pelas causas que eu mencionei durante a exposição de hoje. Ou ainda, poderei ter a atribuição de responsabilidade conjunta a uma outra entidade que integra o grupo do qual o fornecedor que causou o dano faz parte. Então, percebam vocês que o sistema ele é bem alinhado, tem uma lógica interna, uma coerência interna fantástica, e por isso que é tão elogiado, não apenas pelos autores brasileiros, como pelos autores europeus. Os casos de vício do produto e do serviço se submetem a prazos decadenciais, porque o pedido processual é de natureza constitutiva ou desconstitutiva. Os casos de fato do produto ou serviço, que são os casos de acidentes de consumo, se submetem a prazos prescricionais. Pois bem, quais que são os prazos decadenciais que o Código de Defesa do Consumidor coloca? O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis, ou 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis. O critério do Código de Defesa do Consumidor é bem mais amplo, porque a teoria do vício no Código de Defesa do Consumidor é bem mais ampla do que a do Código Civil, como vocês já viram. Então, por conta disso, nós temos também uma ideia de que esse critério se dê não apenas quando o vício é oculto, como ocorre nas relações civis e empresariais, mas também para o vício aparente e o vício de fácil constatação. O que é vício aparente e o que é vício de fácil constatação? O ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin, que é um dos autores do Código de Proteção e Defesa do Consumidor Brasileiro, aponta em uma obra que já se esgotou, que era editada pela Saraiva, Código de Proteção e Defesa do Consumidor comentado. Não é a famosa obra Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor comentado pelos autores de anteprojeto. É uma outra, um pouco anterior. Esta obra é de 91. Então, talvez tenha sido o primeiro livro de comentários sobre o Código de Defesa do Consumidor quando ele foi aprovado em 90. Nesta obra, o ministro Herman Benjamin
à época, membro do Ministério Público de São Paulo, sustentava com muita exatidão a diferença entre vício aparente e vício de fácil constatação. O vício aparente é aquele que é perceptível a olho nu. Já o vício de fácil constatação é aquele que o consumidor, com uma simples manipulação extremamente simples do produto ou do serviço, constata a existência do vício. Isto é, constata a existência de que a função econômica do produto ou do serviço não está correspondendo à expectativa dele consumidor quanto à conduta que o fornecedor deveria realizar. Pois bem, o que fala o código? Que o termo inicial da contagem, então, desse prazo decadencial, ele acaba sendo exatamente 30 dias, tratando-se do fornecimento de serviço ou de produtos não duráveis, como, por exemplo, os gêneros alimentícios. 90 dias, tratando-se do fornecimento de produtos e serviços duráveis. E a contagem do prazo decadencial, parágrafo 1º, se dá a partir da efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços. Então não tem a ideia do Código Civil, como vocês podem perceber, com relação a vício oculto nessa passagem. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a responsabilidade pelos vícios de produtos e serviços, tanto de produtos e serviços com vício aparente, como de produtos e serviços com vício de fácil constatação. Bom, essa responsabilidade, esse prazo decadencial, ele poderá ser obstado, isto é, a contagem dele será impedida. E será impedida em que hipóteses? Em duas hipóteses bastante significativas. Primeira, quando a reclamação formulada pelo consumidor puder ser por ele provada perante o fornecedor de produtos e serviços. Por que esse inciso primeiro? Justamente porque nos produtos compósitos, por força do artigo 18, o fornecedor ele tem 30 dias para reparar ou substituir as peças viciadas. É uma disposição que o Código de Defesa do Consumidor dá para que ocorra o reparo daquele produto ou serviço. Então, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, ela obsta a contagem do prazo decadencial, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Ou seja, deve haver uma prova de que o fornecedor realmente falou não tenho como consertar ou não vou consertar, que é a resposta negativa correspondente. Então, durante esse período, o prazo decadencial é obstado, não se conta o prazo decadencial. E a segunda hipótese, que está no 26, parágrafo 2º, inciso 3º, a instauração do inquérito civil até o seu encerramento. Se o Ministério Público convencido de que esse prejuízo que o consumidor sofreu não é um prejuízo apenas individual, mas pode ser um prejuízo em série, um prejuízo em massa, por conta da possibilidade de ser um vício na fabricação ou no tratamento do produto ou na distribuição do produto pelos fornecedores que integram a cadeia econômica, ele poderá instaurar o inquérito civil. E esse inquérito civil poderá se transformar num termo de compromisso ou numa ação civil pública, se não for o caso de arquivamento. E esse termo de compromisso ou esta ação civil pública poderá, de alguma forma, beneficiar o consumidor lesado. Então, atenção, por conta disso é que o Código de Defesa do Consumidor coloca no artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3º, que é possível a obstaculização, isto é, não se conta o prazo decadencial durante a instauração do inquérito civil até o seu encerramento. Para finalizarmos, esses são os casos relativos à decadência do artigo 26. Vamos falar sobre os casos de prescrição. Eu não vou entrar na questão da garantia legal e da garantia complementar, que é a contratual, porque ela faz parte de uma outra matéria, que é a matéria da proteção contratual. Mas aí, né, neste ponto, há um ponto bastante importante
sobre a contagem do prazo decadencial. Se essa contagem seria concomitante com a da garantia contratual ou ela apenas se iniciaria depois da garantia contratual. Tá? A divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do assunto, mas a posição majoritária que tem sido adotada pelos tribunais brasileiros é a da garantia contratual ser aplicada para então se iniciar a contagem do prazo decadencial. Vocês verão isso com o professor responsável sobre proteção contratual, ele explicará para vocês essa situação. Então, como não é objeto da intervenção de hoje, eu apenas fiz essa referência. Com relação à prescrição, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. O que significa esse artigo? Eu não tenho apenas o início da contagem do prazo prescricional, que será de 5 anos, no dia do evento danoso. É necessário que, para que se inicie a contagem do prazo prescricional, que o consumidor tenha conhecimento do autor do dano. Isso é normal na maior parte das relações de consumo, mas muitas vezes pode não ser. Então, por conta disso é que existe essa referência a mais do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Faltou uma coisa sobre a questão do prazo decadencial. O 26 ele fala de vício aparente ou de fácil constatação. E com relação a vício oculto, o parágrafo 3º ele volta ao sistema normal. No vício oculto, o prazo decadencial tem a sua contagem iniciada da data em que ficar evidenciado este vício. Bom, gente, falei bastante, são muitas informações, a matéria é muito ampla, como vocês podem reparar, mas eu agradeço muito a atenção de vocês e estou à disposição para aquilo que vocês quiserem. O meu e-mail PUC é rslisboa@pucsp.br. Valeu, até uma próxima.